Olá, é bom ter você de volta. Hoje vamos começar uma série de vídeos tratando desse tema de grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica. Na correria do dia a dia, por vezes esses dois temas são confundidos, ou seja, são utilizados como se fossem uma coisa só, tudo no sentido da extensão da responsabilidade trabalhista. Entretanto, o direito, especialmente sua aplicação por meio do processo, deve-se ditar pela precisão técnica e, tanto quanto possível, essa precisão deve ser observada e promovida. Então, com vista a esse objetivo, nós vamos identificar então essas distinções principais entre grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica, e num vídeo subsequente nós vamos examinar algumas decisões que deixam mais clara essa distinção, especialmente os efeitos processuais. O que reúne o grupo econômico, que é a desconsideração da personalidade jurídica, é que eles se tratam de modalidades da extensão da responsabilidade trabalhista. Ou seja, se recorre à noção da dualidade das obrigações, tanto civis como trabalhistas, para distinguir entre o que seria obrigação e responsabilidade, ou seja, aquilo que seria, nos termos em alemão, Schuld e Haftung. Nesse sentido, se tem a noção de que aquela pessoa envolvida originalmente numa relação jurídica pode não ser exatamente a única e exclusivamente responsável pela satisfação dessa obrigação. Ou seja, é comum que as obrigações sejam constituídas em prestações ou parcelas e, consequentemente, a satisfação dessas prestações pode ser atribuída tanto ao seu obrigado original quanto a um terceiro que venha a ser responsabilizado, ainda que não interviesse imediatamente nessa obrigação principal. Os meios que atualmente o processo, especialmente o processo de trabalho, tem à sua disposição atualmente seriam a desconsideração da personalidade jurídica, que atualmente recebe regulação expressa no CPC, com um incidente próprio regulado nos artigos 133 a 135, e o grupo econômico, que em geral se resolve por uma questão incidente, mais uma vez, em geral, na execução. Sendo certo de que algumas vezes essa formação de grupo econômico pode se dar também na fase de conhecimento, mas é mais comum se verificar na fase de execução, tão logo se identifique a dificuldade na execução ou no cumprimento forçado da dívida trabalhista. Deve-se atentar ainda que no provimento número 1 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, agora de 2008, se tem algumas regulações relativas ao procedimento de reunião de execuções que tratam exatamente de questões técnicas e acessórias para caracterização e definição dos efeitos do grupo econômico. Mas fora algumas regulações administrativas, não há um incidente próprio para formação ou declaração de grupo econômico, ao contrário do que se tem hoje com a desconsideração da personalidade jurídica. Em vista dessas circunstâncias e, como dito, em vista das necessidades, das vicissitudes dos processos, por vezes a tentativa de execução de créditos trabalhistas leva a uma certa confusão, entendendo que uma coisa é a mesma que outra. Entretanto, tanto os requisitos para a identificação desses dois institutos quanto a sua aplicação concreta, bem assim como seus efeitos, são um tanto diferentes. E é isso que a gente vai tentar explorar nessa série de próximos vídeos. Então, tentando esclarecer um pouco mais essa distinção, o que se tem é que na desconsideração há um obrigado inicial, que em geral, tratando-se de reclamações trabalhistas, se qualifica como a empresa, o obrigado original, ou seja, a parte envolvida na relação jurídica trabalhista original, conforme se dispõe na CLT, no seu artigo 2º. Essa empresa vem a ser o devedor original, ou seja, é o obrigado, e dentre das obrigações decorrentes do vínculo de emprego ou da prestação de trabalho, tem-se que ele se torna responsável por eventuais prestações que sejam devidas em virtude desse vínculo. A caracterização ou a circunstância especial que se dá com uma empresa constituída formalmente é de que essa responsabilidade encontrará limite no capital dessa empresa ou dessa pessoa jurídica. Essa, por assim dizer, é uma inovação relativamente recente, apesar de já se poder encontrar historicamente exemplos de
abstração de capital para a preservação da atividade econômica há muito tempo, mas esse instituto se familiarizou e se fortaleceu apenas muito recentemente. A noção é de que essa limitação da responsabilidade dos empresários ou de quem se ativa numa atividade econômica estar limitada ao capital investido ou ao capital dedicado a essa atividade se tem pelos riscos que são assumidos. É bastante fácil verificar que se o empresário ou a pessoa que se dispõe, a pessoa natural que se dispõe a uma atividade econômica pudesse perder todos os seus bens numa simples atividade, dificilmente as pessoas se sentiriam estimuladas a empreenderem e, consequentemente, dificilmente haveria um desenvolvimento econômico mais imediato. Consequentemente, a figura da pessoa jurídica é importante para, ainda com essa limitação de responsabilidade ao capital dessa empresa, para o desenvolvimento da atividade econômica e, consequentemente, da geração de empregos. Circunstancialmente, então, é que se vai ter essa figura da desconsideração, que não desconstitui a empresa, ela simplesmente suspende temporariamente ou torna ineficaz essa distinção ou essa abstração, essa imunidade entre o capital da empresa e eventuais bens do sócio, do administrador ou do empresário propriamente dito. Nessa circunstância, desconsiderada essa imunidade ou essa distinção que haveria entre a propriedade da empresa e a propriedade do sócio, pode-se identificar que, uma vez desconsiderada a personalidade jurídica, tornada ineficaz essa proteção aos bens do sócio, esses sócios se tornam então responsáveis pela obrigação que foi inicialmente assumida pela empresa. Uma curiosidade que ainda surge como curiosidade é que a legislação trabalhista não dispõe de um dispositivo próprio para tratar da desconsideração da personalidade jurídica. Habitualmente, há de se fazer recurso ao artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou ao artigo 50 do Código Civil, quando um juiz trabalhista pretende aplicar as regras da desconsideração da personalidade jurídica. Algumas disposições esparsas no campo do direito esportivo ou ainda do trabalho rural pode demonstrar também a possibilidade de responsabilização, de extensão da responsabilidade para além do obrigado original. Mas o certo é que esses dispositivos, por vezes somados também a questões relacionadas a direito ambiental, podem ser invocados e são invocados mais habitualmente quando o julgador trabalhista pretende desconsiderar a personalidade jurídica de uma determinada empresa para facilitar a satisfação de créditos trabalhistas. O grupo econômico, por sua vez, tem uma finalidade e uma caracterização distinta. Enquanto na desconsideração a extensão da responsabilidade se destina essencialmente aos sócios, no grupo econômico o que se vai encontrar são empresas que são subordinadas ou coordenadas, e até a definição do que propriamente se qualifica como essa coordenação que qualifica o grupo econômico nós vamos ver quando estivermos examinando julgados específicos. Mas o certo é que atualmente o parágrafo 2º do artigo 2º da CLT traz a disciplina acerca da caracterização do grupo econômico. E nessa circunstância, o obrigado original continua sendo a empresa, uma empresa que mantém um vínculo de trabalho ou um vínculo de emprego com um determinado trabalhador. O devedor original persiste sendo a empresa, com essa característica da limitação ao capital, da responsabilidade da empresa ao capital dessa mesma empresa. Entretanto, uma vez verificada a circunstância de empresas que são subordinadas entre si, ou eventualmente coordenadas no nível mais profundo, se poderia estender a responsabilidade desse devedor original a outras empresas. E nesse caso, não se caracteriza qualquer tipo de desconsideração da personalidade jurídica de qualquer dessas empresas, ou seja, as empresas permanecem plenamente válidas, constituídas e com seus efeitos plenamente reconhecidos. Entretanto, há uma atração para aquela cadeia de responsabilidade em virtude dessa subordinação ou coordenação. Ou seja, quando se tem a figura da coordenação, está se investindo essencialmente contra seus sócios. Quando se tem a figura do grupo econômico, se tem a identificação de empresas que estão encadeadas
para a atividade econômica e, consequentemente, devem ser consideradas responsáveis pelo eventual crédito não adimplido originalmente pela empresa que seria qualificada como obrigada original. Uma circunstância que vamos ver com mais detalhes mais à frente, mas que pode gerar alguma confusão e até justificar alguma confusão, é que se esses sócios forem empresas, pode-se ter uma figura, uma situação em que se desconsidere a personalidade jurídica dessa primeira empresa, a empresa devedora principal, ou devedor original, e se invista contra o patrimônio de sócios, sendo que esses sócios seriam pessoas jurídicas, seriam outras empresas, sem que, no caso da desconsideração, se exigisse essa mesma subordinação ou coordenação que se exige para a caracterização do grupo econômico, ou seja, seria uma zona limítrofe entre a pura desconsideração, que atinge sócios, pessoas naturais, e a formação de grupo econômico, que apesar de não desconsiderar, não gerar qualquer ineficácia aos efeitos da personalidade jurídica, atrairia outras empresas vinculadas à atividade empresarial para a responsabilidade por dívidas assumidas pela empresa. Tanto é que, se identificarmos, a desconsideração da personalidade jurídica essencialmente se qualifica pelo inadimplemento da obrigação ou da prestação individualmente considerada e também, muitas vezes, pela necessidade de identificação de algum abuso nessa personalidade, a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da empresa, ou eventualmente obstáculo ao ressarcimento da obrigação que foi caracterizada em juízo. Por vezes, até de forma pejorativa, a doutrina identifica como como teoria menor a exigência do mero inadimplemento para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa da empresa. E qualifica como teoria maior é essa que, além do inadimplemento, exige questões objetivas ou subjetivas adicionais para autorizar ou caracterizar definitivamente a justificativa para a desconsideração da personalidade jurídica. Já o grupo econômico exige, especialmente para as atividades urbanas, a subordinação, ou seja, quando empresas estão sob direção, controle ou administração uma da outra, ou uma coordenação empresarial mais profunda, o grupo econômico propriamente dito. Uma coisa que vamos examinar mais à frente, quando tratarmos das decisões de casos concretos, é que o parágrafo 3º do artigo 2º da CLT, inserido pela Lei 3.467, a dita reforma trabalhista, trouxe uma inovação, indicando que não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessária para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas nele integrantes, ou seja, não basta uma associação momentânea, há necessidade de se verificar esse vínculo e, diferentemente do que algumas decisões estavam fazendo, a mera identificação de sócios em comum não qualifica a formação de grupo econômico. Sim, em algumas situações, a existência de um sócio importante, de um sócio administrador ou que influa essencialmente na atividade das empresas pode justificar a caracterização do grupo econômico, mas a mera circunstância da identidade de sócio, ou seja, de sócios serem integrantes de uma empresa e também de outras empresas, ainda que na condição de meros cotistas, não qualifica por si só o grupo econômico. Então, assim, iniciamos esse primeiro exame dessas figuras, do grupo econômico e da desconsideração da personalidade jurídica. Em vídeos subsequentes, nós vamos examinar alguns julgados do TST específicos que vão nos facilitar a identificação ou o esclarecimento das exigências e das diferenças entre grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica, tanto nos seus aspectos de direito material quanto no seu aspecto de direito processual. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!